Olá, esse é o Turca Crochê e a gente vai fazer aqui o nosso projeto da Maratona do Amigurumi de edição Halloween, o Baby Boo. A gente vai fazer um bonequinho de um bebê com o fantasminha glow na cabeça. Para isso eu usei os fios Amigurumi Soft na cor laranja. Eu vou colocar a numeração das cores na tela, tá? Um marrom, preto, esse castanho aqui e o glow para fazer o fantasminha da cabeça. Usei também esse olho aqui, que eu vou colocar a numeração na tela, eu acho que é 10. Vou colocar a numeração certinha aí na lista. Tesoura marcador, tô usando a agulha de número 2,5 e mais fibra siliconada que não tá aqui. Se eu esqueci alguma coisa do material, eu coloco na lista que vai aparecer escrita na tela e no PDF também para vocês, tá bom? Lembrando que quem quiser o PDF das minhas receitas, entra no Clube da Turca no Telegram. É um canal feito para compartilhar com vocês os PDFs das minhas receitas, tá bom? É somente lá que você consegue meus PDFs. Vamos lá então começar a receita. Vamos iniciar pelos bracinhos. Por que pelos bracinhos? Quando a gente estiver tecendo o corpo, a gente vai precisar ter os bracinhos prontos para tecer eles junto com o corpo. A gente não vai costurar, a gente vai tecer eles do lado do corpo quando a gente estiver, né, lá pelo meio do corpo, quase no pescoço. Então a gente primeiro faz o bracinho, depois a gente faz o pezinho para poder começar a subir o corpinho com os dois bracinhos prontos já. Então a gente vai iniciar esse bracinho com um anel mágico e 6 pontos baixos. Faço meu anel mágico, 6 pontos baixos no anel mágico. Quatro, 5, 6 e fecho para na segunda carreira fazer 6 aumentos. Até aí, nenhuma novidade, né? Aumentos padrões de início de anel mágico. A gente vai de 6 pontos baixos, com 6 aumentos para 12 pontos baixos na carreira. E eu vou dar uma adiantadinha aqui. Agora a gente tem 12 pontos baixos na carreira e a gente vai iniciar a carreira 3 com um ponto pipoca. Coloco o meu marcador no primeiro ponto e esse ponto pipoca vai ser esse polegar aqui, tá? É esse polegar que a gente vai fazer agora com esse ponto pipoca. Vou deixar ele aqui, ó. E para quem não sabe fazer ponto pipoca, vamos lá, vamos aproximar. No mesmo lugar onde eu fiz um ponto baixo aqui, no primeiro pontinho base, eu vou fazer mais 4, ou seja, serão 5 pontos baixos juntos no mesmo ponto base, como se fosse um aumento quíntuplo, né? Ó, 5 pontos no mesmo ponto base. Aí eu venho aqui, dou uma frouxadinha no fio, tiro a minha agulha e passo a agulha aqui para onde está o meu marcador. Passo aqui e busco essa laçada que ficou aqui no final me esperando. Dou uma apertadinha no fio e puxo ela aqui e faço uma correntinha aqui para fechar o ponto. Esse vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, ok? Feito isso, a gente tem mais 11 pontos baixos para trabalhar nessa carreira. O primeiro foi um ponto pipoca e a gente vai fazer o restante dos 11 pontos em pontos baixos. Vou completar a volta e retorno. Completei a volta na terceira carreira e vou tirar o marcador aqui para iniciar a carreira 4, que vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. E com isso a gente vai de... Ai, eita ferro! A gente vai de 12 para 9 pontos na volta. Esse primeiro do ponto pipoca é um pouquinho difícil de passar, porque eu fiz muito apertado. Se você não fizer tão apertado, não vai ficar difícil. Fiz o meu primeiro ponto e coloco o marcador.
Só que são 2 pontos baixos e uma diminuição. E essa sequência eu vou repetir 3 vezes para a gente passar de 12 pontos para 9 na volta. De novo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou concluir a carreira. Com a carreira 4 concluída, a gente vai passar a carreira 5 até a carreira 10 com 9 pontos baixos em cada volta. Então, a gente agora vai trabalhar 9 pontos baixos em cada carreira, da 5 até a 10. Ponto sobre ponto mesmo, sem alteração. E aí, a gente vai ficar com os 2 bracinhos exatamente iguais assim. Concluído o bracinho aqui, com 10 carreiras, vou fechar um ponto baixíssimo aqui. E cortar o fio, a gente deixa os 2 bracinhos reservados, esperando a hora deles entrarem aqui na nossa dança. Deixo eles separados e agora eu vou passar para fazer o pezinho. Vou fazer outro pezinho igual a esse. Vou deixar ele aqui. A gente vai iniciar o pezinho igual a mão, com 6 pontos baixos no anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6, fecho. E na carreira 2 faço 6 aumentos, passando de 6 pontos para 12 pontos. Carreira 2 concluída com 12 pontos baixos. Agora na carreira 3 a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir um ponto baixo e um aumento 6 vezes, passando de 12 pontos para 18 pontos em toda a volta. Com 18 pontos baixos, finalizando a carreira 3, a gente vai para a carreira 4, com 18 pontos baixos em blow. A gente vai pegar só a alcinha de trás para fazer a nossa carreira número 4. Concluída a carreira 4 com 18 pontos baixos em blow, a gente vai fazer na carreira 5 essa diminuição aqui, ó, para dar esse formatinho aqui para o nosso pezinho. Então, a gente vai iniciar a carreira já com diminuições, vão ser 6 diminuições e 6 pontos baixos. E a gente vai passar de 18 para 12 pontos em toda a volta, tá bom? A gente já inicia aqui com uma diminuição e coloca o marcador no primeiro ponto da carreira. Vou fazer toda essa carreira com vocês. 2 diminuições, 3, 4, 5, 6. Depois disso, restaram 6 pontos baixos e a gente trabalha eles sem alterações. E agora a gente passa para a carreira 6. E da carreira 6 até a 10, a gente vai ter 12 pontos baixos. Vai ser ponto sobre ponto, cada carreira com 12 pontos baixos. Pra gente chegar nesse tamanho aqui da nossa perninha. Vou fazer aqui e retorno. Eita. Agora vai dar certo. Pronto. Vou fazer ponto sobre ponto e retorno com a nossa próxima perninha pronta. Agora, com as duas perninhas
prontinhas, a gente vai observar colocando elas na mesma posição aqui, com essa parte dos aumentos para frente. A gente vai observar que a gente não parou aqui exatamente na lateral. Se você der uma amassadinha assim, posicionar para frente os pezinhos e der uma amassadinha assim, você vai ver que não tá exatamente na lateral, seria ao contrário, né, aqui. Para a gente poder unir as perninhas, né? Se a gente unir exatamente aqui onde a gente está, vai ficar com o pezinho virado para fora, né? A pontinha do pé aqui virada para fora. Então, a gente vai fazer mais alguns pontos baixos somente para chegar a alinhar aqui. Vou tirar o meu marcador. A alinhar aqui onde a gente está trabalhando com exatamente a lateral onde a gente vai unir as duas pernas. Por esse motivo, a gente inicia aqui fazendo ponto baixo antes de fazer a correntinha que vai unir as duas perninhas, ok? Fiz uma correntinha, acho que já tá ok o posicionamento aqui da lateral. E agora faço duas correntinhas para unir as duas perninhas. E agora a gente tem que tomar cuidado nessa junção para posicionar a ponta dos pés para o mesmo lado. Se a ponta do pé aqui tá para baixo, eu vou pegar essa e vou virar para baixo também. Aqui eu tô vendo os calcanhares, o que seria os calcanhares, né, dele. E vou pegar aqui, dobrando, o ponto que seria o meio da lateral. Então, assim, eu fico com as duas pontas de pé, ó, viradas na mesma direção. Vai ser, então, nessa posição que eu vou começar a próxima carreira, colocando o marcador bem nesse primeiro ponto, onde a gente vai começar a contar a carreira 11, ok? Apesar de eu já ter feito um pontinho desse lado e duas correntinhas no meio, a gente inicia a contagem aqui. Agora, a gente vai ter 12 pontos de uma perna, 12 pontos de outra e 4 no meio, porque as duas correntinhas vão ser trabalhadas dos dois lados. Portanto, no final dessa carreira, a gente tem que estar com 28 pontos. Vou contando essa perna, que tem que ter 12. Aqui tem 3, 4, 5, 6. Já dá para aproveitar e ir escondendo esse restinho de fio aqui. 7, 8. Se o seu tiver grande, que nem o meu, você pode botar pra dentro da perninha também. 10, 11, 12. 12 pontos de um lado, e agora a gente vai trabalhar nos pontos do meio aqui. Coloquei pra dentro a ponta do fio, tá? Considerando aqui o nosso marcador como primeiro ponto da carreira, me asseguro de que as duas pontas dos pés estão para frente, para não enroscar, que se torcer vai ficar tudo errado. E aí, pego nessa correntinha do meio, uma alcinha, faço um ponto, pego mais uma alcinha, outro ponto, e passo para o primeiro ponto da próxima perna, sem trabalhar. Esse aqui já tá trabalhado, eu pego esse aqui. E vou contar nessa outra perna também 12 pontos baixos, para garantir que vai estar certinha a nossa contagem. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é o último ponto dessa perna e agora a gente vai trabalhar duas correntinhas aqui com 2 pontos baixos. Com isso, completamos os 28 pontos da volta toda e vamos iniciar a próxima carreira em blow. Vamos fazer os 28 pontos da próxima carreira em blow, porque essa alcinha que vai sobrar é o que a gente precisa para depois costurar a nossa fraldinha de abóbora. Vou fazer então toda essa carreira em blow e retorno. Completando a carreira 12, então, em blow. Agora a gente não vai mais fazer em blow, vai fazer ponto baixo normal, vai seguir fazendo ponto sobre ponto para crescer o corpinho do nosso bebezinho aí. Eu vou adiantar aqui e retorno e na tela vai estar o número de carreiras, tá? Da receita certinha. Cheguei aqui na carreira 16, fiz aqui na carreira 12 em blow, depois subi da 13 até a 16 com 28 pontos baixos sem alterações. E vou fazer a carreira 17 novamente em blow, para a gente ter mais uma alcinha dessa aqui para costurar a nossa fraldinha em cima e embaixo. Pego só as alcinhas de trás e faço pontos baixos em blow. Carreira 17 em blow concluída, eu volto a fazer ponto sobre ponto, sem alterar a quantidade, 28 pontos baixos em cada carreira. Chegamos aqui na carreira 22, eu fiz aqui, afrouxar, eu fiz aqui a carreirinha número 17 em blow, para deixar essa alcinha. Agora a gente tem uma carreira de alcinhas aqui e outra aqui. E a partir aqui da 18, fiz só ponto sobre ponto até a carreira 22. Agora na carreira 23, nós vamos juntar os bracinhos ao lado do corpo, com cuidado para que o ponto pipoca, que é o nosso dedão, fique voltado para frente, tá? Ele tem que ficar aqui, ó, viradinho para frente. Então, eu já vou posicionar com um marcador aqui, que a gente vai tecer esses braços junto do corpo. Então, você, para posicionar, para eles ficarem bem na lateral, você vai dobrar aqui e já posicionar o meio do seu bracinho com o meio do corpo. Prender só para ter uma referência, para você não se perder e não deixar de colocar no lugar certo. Vai fazer o mesmo com o outro, polegar para frente. E vai prender aqui no ponto da lateral do corpo, o ponto da lateral também do braço. Preso com o marcador, a gente já consegue ter uma boa noção do posicionamento para não errar quando estiver tecendo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. O marcador continua no mesmo lugar, a gente vai tecer aqui a carreira 23, botar o marcador no primeiro ponto e vai iniciar até um pouquinho antes de chegar nesse marcador aqui do braço. 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver, já dá para prender o braço. Tiro meu marcador, que eu já sei que já tá na hora aqui de prender.
o braço no corpo e vou iniciar o próximo ponto, que é o sexto dessa carreira. A gente fez 5, agora é o ponto 6, ok? Vou iniciar esse ponto 6 laçando primeiro o braço, ó, pego 2 alcinhas de 2 pontos do braço e uma aqui do corpo. E faço um ponto baixo bem apertadinho. E de novo, mais uma laçada, um ponto de um lado, um ponto de outro. O próximo aqui do corpo, pego 3 pontos juntos. Laço para fazer um ponto baixo. Seria bom botar, vou botar esse fiozinho aqui para dentro e retorno. Pronto, botei o fio para dentro para me facilitar aqui. Mais um pontinho. 2 do braço, 1 do corpo. E faço ponto baixo. E o último, eu usei então 4 pontos baixos para prender o braço no corpo. Depois dele eu vou ver qual é o próximo ponto aqui sem trabalhar e sigo nele. Até a hora de prender o outro braço aqui, vou contar quantos são. 11 pontos baixos e a gente vai juntar o próximo bracinho aqui. Vou tirar o marcador e colocar esse fiozinho aqui do braço para dentro. Passo então aqui 2 pontinhos do braço e o próximo pontinho do corpo. Laçando os 3 ao mesmo tempo. De novo. E o último, 4 pontinhos para prender o braço igual do outro lado. E aí você vai seguir, terminar a sua volta em pontos baixos até o seu marcador, para a gente começar a próxima carreira diminuindo para fazer o pescoço. A carreira 24, então a gente vai iniciar as diminuições. Eu vou fazer primeiro 4 pontos baixos, já fiz o primeiro aqui. 2, 3, 4, e vou começar a diminuir aqui na altura dos ombros. Uma diminuição. Esses pontos aqui vão estar mais apertados, tá? 2. Lembra que a gente fez ele mais apertado para prender bem o braço. 3. 4 diminuições aqui na lateral. Depois das 4 diminuições, faço a seguir 6 pontos baixos. E mais 4 diminuições, e depois completo em pontos baixos o restante da carreira. Vou fazer aqui e adiantar para vocês. Carreira 25, a gente segue diminuindo. Só que como a gente não tem um número exato para diminuições, a gente vai começar e terminar em pontos baixos, e depois a gente segue a sequência nesse meio. Vão ser 2 pontos baixos para começar a sequência de diminuições. Deixa eu botar aqui. A gente tá agora na carreira 24 com 20 pontos, a gente vai passar para 14 com 6 diminuições.
Então, depois dos 2 primeiros pontos da carreira, a gente começa a contar um ponto baixo de uma diminuição, vai repetir 6 vezes. Um ponto baixo. E uma diminuição. Repete essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição, 6 vezes. E no final dessa carreira 25, depois das 6 repetições de um ponto baixo e uma diminuição, vai sobrar um pontinho, você faz mais um pontinho. Então, a carreira vai começar com 2 pontos, segue a sequência, um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes, e depois mais um ponto baixo para encerrar a carreira. E aí a gente ficou com 14 pontos na carreira. Carreira 26, a gente faz ponto sobre ponto, é o pescoço dele. E vocês vão perceber que o pescoço ficou grandinho, larguinho, não tá muito pequenininho não. Não vai precisar de reforço, ok? A gente botando bastante enchimento nele, não vai precisar reforço. Eu vou fazer mais uma carreira e a gente coloca enchimento. Carreira 26, então, 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora a gente pode passar a colocar aqui um pouco de enchimento. Lembrando que nos pés não precisa, tá bom? Se quiser botar, é assim, coisa mínima. É pouquinho nas pernas e quase nada nos pés. Quiser botar nada, porque se você botar, você acaba com essa curvinha aqui. Ele vai inchar assim e vai ficar quase que sem essa curvinha. Então perde um pouco da graça do formato dele. É um pouquinho na perna, que vai chegar no pé. E mais um pouco no corpo, principalmente perto do pescoço. Perto do pescoço você pode botar bastante. Depois você colocar bastante enchimento no pescoço e no corpo. Pode usar a tesoura sem ponta, ou então a agulha redondinha para poder empurrar, tá vendo? Se botar mais do que isso, essa curvinha aqui vai pro beleléu. Então eu vou colocar o enchimento aqui e volto pra gente terminar. Aqui já terminou o pescoço, a gente vai começar a cabeça. Agora que a gente passou aqui do pescoço, a gente vai começar a fazer os aumentos da cabeça. A gente tá aqui no total da carreira 26 com 14 pontos. Então, a gente vai fazer agora, na carreira 27, 14 aumentos. Então, a gente vai passar de 14 para o dobro, 28 pontos, nessa próxima carreira 27. Todos os pontos você vai fazer aumento. E aí, a gente retorna com um total de 28 pontos para a carreira 28. Terminada aqui a carreira 27, estamos com 28 pontos. E na carreira 28, a gente vai continuar fazendo aumentos. Só que agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai de 26 pontos para 42. E a gente vai repetir por toda a carreira número 28, essa sequência. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. A gente vai fazer essa repetição 14 vezes. E no final da carreira a gente vai ter 42 pontos. Concluída a carreira 28. Agora na carreira 29 em diante, da carreira 29 em diante, a gente vai subir. Vai subir esses pontos, esses 42 pontos, até ter uma altura de cabeça suficiente para a gente começar a diminuir. Então, agora a gente vai começar a fazer ponto sobre ponto em todas as carreiras, ok? Eu vou crescer aqui essa cabeça desse bebezinho e volto para mostrar para vocês. Chegando aqui na carreira 40, a gente cresceu aí os 42 pontos da carreira 28 e chegamos da carreira 29 até a carreira 40, crescendo a cabeça do nosso boneco. E vamos colocar os olhos entre as carreiras 33 e 34, com 7 pontos entre eles, tá bom? Tem 7 pontinhos aqui no meio e eles estão aqui entre as carreiras 33 e 34.
Se você contar a partir de onde acabam os aumentos aqui, você vai chegar certinho na numeração certa. A gente vai colocar a trava e fazer com o fio branco um contorno aqui embaixo dos olhos dele. Fixados então os olhinhos tamanho 10, eu vou passar o meu fio branco aqui por trás, de uma lateral até a outra, da parte de baixo do olho dele. Reforço aqui a torção do fio. Passo ele por aqui, posso botar um pouco de cola de tecido aqui para ajudar a fixar no lugar. Dou uma arrematada no fio do lado avesso para poder fazer o outro lado também, sem precisar cortar o fio. Só a gente arrematar de um lado para ele ficar firme e poder passar até o outro lado sem afrouxar depois. Dou aquela torçãozinha extra aqui no fio para passar para o outro lado e arrematar do lado avesso. Arremato, coloco uma colinha também do lado avesso para segurar esse arremate. Vou usar cola de pano, qualquer cola de pano, tá bom? Coloco nos dois arremates do lado de dentro. Eu gosto bastante de botar a cola de pano nos arremates para garantir aí que vai ficar tudo no lugar. Um pinguinho de cola aqui embaixo do olho. Isso vai ajudar a fixar no lugar para a gente poder continuar para fechar a cabeça dele aqui. Nesse momento, depois secando essa cola, é a hora da gente botar mais enchimento no pescoço. Se for o caso de botar mais enchimento, a hora é agora, porque a gente vai começar a diminuir aqui e começar a botar enchimento na cabeça também. Então é bom que o pescoço fique bem firme. Essa largura de pescoço que eu fiz aqui não tem necessidade de fazer reforço, justamente por causa da quantidade de enchimento que cabe aqui dentro. Então, a gente terminando aqui o olho e o enchimento, a gente pode começar a tecer a parte de cima da cabeça. Para começar a carreira 41, a gente tem aqui 42 pontos na volta, a gente vai passar para 36 pontos, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Isso vai completar a carreira com 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Repito essa sequência 6 vezes. Concluída a carreira 41 com 36 pontos, a gente vai passar para a carreira 42 com 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir 6 vezes a sequência e passar de 36 para 30 pontos em toda a volta. Concluída a carreira 42, a gente vai passar para a carreira 43, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E com isso a gente passa de 30 para 24 pontos nessa volta. 2, 3 e uma diminuição. Vamos repetir 6 vezes.
Carreira 43 concluída, vamos para a carreira 44 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Boto o marcador, 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 44, a gente vai para 18 pontos na carreira. Vou repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira 44 concluída, vamos para a carreira 45 com 1 ponto baixo e uma diminuição. Na carreira 45 a gente vai para 12 pontos baixos. Eu já fiz aqui um ponto baixo e agora uma diminuição. A gente vai repetir essa sequência 6 vezes para a gente chegar a 12 pontos baixos na carreira 45. Carreira 46, agora a gente vai fazer só diminuições, não vou nem botar mais o marcador, serão 6 diminuições para a gente ir de 12 para 6 pontos na carreira, para poder arrematar tudo com o anel mágico invertido. Então, agora 6 diminuições. Terminando a carreira 45, a gente corta o fio, deixando um pedaço para a costura. Tira ele aqui e passa na agulha. E pega todas as alcinhas de fora dessa última carreira. Opa, quase que escapa aqui, ó. Todas as alcinhas de fora a gente vai passar para no final fechar e ele vai ficar parecendo um anel mágico, por isso é o anel mágico invertido. Arrematou, agora a gente faz um nozinho e coloca para dentro. Bem pelo meio assim, para esconder a ponta do fio e ele vai ficar com o acabamento perfeito aqui em cima. Agora, para a gente fazer o nosso bordado, eu peguei fio de meada, eu tô substituindo o fio marrom que eu tinha mostrado no início, esse aqui, que ficou muito grosso, eu tô substituindo por fio preto de meada, pode ser marrom também, a cor que você tiver aí, tá? Tem 4 fiozinhos da meada aqui. Dei um nó em uma das pontas e vou fazer o bordado em ponto corrente aqui, uma boquinha pequena bem aqui, tá bom? Iniciando nesse pontinho aqui, eu coloco o nozinho pra dentro, às vezes ele sai, tem que fazer um nozinho grande para ele poder prender lá dentro. Puxa com cuidado para ele não sair. Agora ficou. E aí eu vou passar a fazer o nosso bordado em ponto corrente. Eu entro com a agulha no mesmo lugar de onde o fio tá saindo e saio onde eu quero formar o primeiro pontinho do nosso bordado. Com essa voltinha que eu dou com o fio na agulha, começa a formar a nossa boquinha. Venho aqui no mesmo, entre a voltinha que eu fiz, de onde está saindo o fio ainda, é onde eu vou entrar de novo para sair no próximo ponto. E eu vou passar de novo o fio aqui por baixo da agulha. Isso é ponto corrente de bordado, tá bom, gente? Vou de novo aqui, ele tá apertadinho e preto, mas a voltinha tá bem aqui, tá vendo? Tá visível aqui. Eu entro por dentro dessa voltinha aqui, no mesmo lugar onde o fio tá saindo, e saio um pouquinho adiante para poder fazer o próximo pontinho do nosso bordado. Passo o fio por debaixo da agulha e faço mais um pontinho. Volto aqui no mesmo lugar, dentro da voltinha do ponto, no mesmo lugar de onde está saindo o fio. Dessa vez eu vou botar para cima, que eu quero que a curvinha da boca suba nesse ponto. Passo o meu fio de novo por debaixo da agulha, assim.
e puxo. E assim a gente tem uma boquinha. Vou fazer um arremate aqui, que vai ficar pra dentro. Faço um arrematezinho aqui, que eu vou colocar pra dentro. Sem puxar muito, pra não deformar o nosso bordadinho. Venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o arremate e passo minha agulha pra esconder a ponta do fio. Pronto. Ele ficou perfeitinho do jeito que eu queria. Com esse mesmo jeito de costurar, a gente vai fazer um cabelinho aqui, como se fosse um cachinho do cabelo dele. Vou dar os nozinhos aqui no meu fio, vou usar o mesmo fio que ainda tem o suficiente aqui. Dá vários nozinhos e a gente inicia um cachinho bem aqui na testa dele. Vou decidir aqui por onde que eu vou iniciar para passar o nosso fio até o lugar que eu quero começar o cabelo dele. E aí eu vou fazer um bordado em forma de espiral. Ficou, eu vou virar ele de cabeça para baixo, que fica mais fácil para mim. Coloco a minha agulha no lugar de onde está saindo o meu fio, para iniciar o meu bordado. Sempre fazendo aquela laçadinha por baixo da agulha antes de puxar o fio. Ó, por dentro aqui dá para ver bem a voltinha do ponto, por dentro do ponto, no mesmo lugar de onde sai o fio, eu entro com minha agulha, laço lá na frente a agulha e puxo. E agora eu vou conduzindo os meus pontos na direção que eu quero que o meu bordado fique. Eu quero fazer um cachinho, eu vou fazer uma volta aqui. E conforme você vai fazendo, você vai apertando os pontinhos para eles ficarem, se acomodarem direitinho. Volta aqui por dentro do fiozinho, de onde a agulha está saindo. Dá aquela voltinha. E puxa de novo. Pronto, já tenho aqui um cachinho bem bonitinho e vou dar um arremate aqui para botar nossa ponta do fio para dentro. Depois você pode até usar um pouquinho de cola de pano, que vai ser bem pouquinho mesmo, só para garantir que o seu bordado não vai desmanchar. Pronto, pronto o nosso bordado da boquinha e do cabelinho. E agora a gente vai pra fraldinha de abóbora.
A nossa abóbora agora vai iniciar com essa cor laranja. E a gente vai tecer ela nesse sentido para cobrir o corpo do bebê. A gente vai iniciar deixando uma ponta grande para costura, que a gente vai precisar de fio para costura no início e no final. Deixa um pedaço aí de fio suficiente para costurar na volta do corpo, tá? Tô deixando aqui, não sei, uns 60 centímetros, mais ou menos. E vamos fazer 6 correntinhas. Corrigindo, 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, vou fazer carreiras de ida e volta, todo início de carreira, sobe uma correntinha. Vamos voltar nessas 8 correntinhas, 8 pontos baixos. Com os 8 pontos baixos prontos, você vai fazer mais uma correntinha, que eu já fiz aqui, e vai virar. E vai passar a tecer agora, sempre pela alcinha de trás. A gente vai trabalhar 8 pontos baixos em blow em todas as carreiras agora. Isso vai criar uma textura com listras, para a gente criar a aparência de abóbora na fraldinha do bebê. Todos os pontinhos em blow, a gente ficou com essa listrinha no meio, sobe uma corrente e vira. Virando, a gente vai continuar trabalhando em blow. Vai ficar uma listra para um lado, uma listra para o outro. E a intenção é essa mesmo, que fique um para dentro e um para fora, como vocês vão ver daqui a pouco com ele mais adiantado. Ó, esse ficou meio para dentro, esse ficou meio para fora. Já dá para ver no comecinho aí. Subiu uma corrente e virou. Continua trabalhando em blow. Sempre em blow, que a gente vai crescer essa abóbora até chegar no tamanho que eu vou colocar na tela aí para vocês, em que a gente consiga costurar dessa forma, né, nesse sentido, a fraldinha. Esse ladinho aqui, nessa linha, nessa alcinha, e esse de baixo, nessa alcinha de baixo. A fraldinha vai ficar assim mesmo, é para fazer um volume mesmo. Não é para ela ficar reta nem esticada, ela vai ficar assim, fofinha. Então, eu vou crescer essas carreiras aqui e voltar para mostrar todas as carreiras da abóbora prontas para a gente costurar no corpo. 34 carreirinhas depois, a gente pode cortar o fio, deixando um fio grande para costura. E começar a prender a abóborazinha no nosso bebê. A gente vai começar prendendo o meio. Vou pegar um alfinete e vou prender o meio da abóbora no meio do corpo do bebê para garantir que a gente vai conseguir fazer, ó, sem ficar defeito. Essa dobrinha aqui do meio aqui é o meio do corpo. Eu vou costurar a parte de cima do lado avesso e a parte de baixo do lado direito. Então, eu viro assim para prender, posicionar aqui a nossa abóbora no corpinho dele, bem no meio, e virar para iniciar a costura. Eu pego o fio que eu já deixei aqui, coloco na agulha. E a gente inicia a costura do lado avesso, nessa alcinha aqui de cima, que ficou da nossa carreira. Vou fazer uma costura simples mesmo, você vai perceber que vai dar para dar uma franzidinha na parte laranja,
que ela tá ligeiramente maior e é proposital para ele ficar fofinho no corpo. Quando você virar, vai estar fofinho, vai estar frouxinho, afastado do corpo para dar aquele volume que a gente quer. Vou sempre pegando a alcinha do corpo e um fiozinho da lateral da nossa abóbora aqui. Vou terminar essa volta toda aqui dessa maneira. Aqui é só repetição até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para costurar o meio e a gente costurar a parte de baixo. Terminando aqui a volta, eu vou fechar esse lado aqui, que vai ficar pro lado avesso, com o mesmo tipo de costura simples. Costuro esse ladinho aqui, para depois virar ele do lado certo, pra gente costurar a partezinha de baixo. Arrematei a costura aqui, coloco o meu fio já escondido para dentro, para poder cortar o excesso, pra gente virar e iniciar a costura do outro lado. Ficou parecendo até uma saia por enquanto, né? Eu vou prender com um alfinete, de novo, a parte do meio, aqui. Só para garantir que não saia do lugar enquanto a gente estiver costurando. Vou fazer a mesma costura que eu fiz na parte de cima, só que nessa alcinha da parte de baixo do corpo. Sempre uma alcinha do corpo e uma alcinha da abóbora. Vou costurando assim toda a volta e depois retorno. Terminando aqui a costura, a gente arremata e coloca o fio pra dentro. E agora a gente vai passar pro fantasminha, que é o lençol em fio glow do Baby Boo. A partir de agora a gente dá início ao fantasminha, que é o lençol que vai ficar na cabeça do Baby Boo, que a gente vai fazer no fio Amigurumi Glow. Para que esse tamanho desse lençolzinho fique bem na cabeça dele, a gente tem que fazer só um pouquinho maior do que os aumentos que a gente fez aqui. Aqui a gente tem, na parte mais larga, 42 pontos, então a gente tem que fazer um pouquinho mais que isso. Então eu vou tirar ele daqui para não tirar o foco, e a gente vai iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. E a sequência de aumentos vai ser aquela de 6 em 6 que vocês já conhecem. Eu vou iniciando cada carreira com vocês e escrevendo na tela para vocês anotarem aí, quem não tiver o PDF, a sequência de pontos de cada carreira do fantasminha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico, fechou. Segunda carreira, 6 aumentos e a gente vai para 12 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui e retorno. Carreira 3 agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Repete 6 vezes a sequência, um ponto baixo e um aumento, e a gente passa de 12 para 18 pontos na volta. Carreira 3 concluída, a gente vai para a carreira 4 com 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai de 18 para 24 pontos baixos na volta. 2 pontos baixos, um aumento. Repete essa sequência 6 vezes e voltamos. Carreira 5 agora, 3 pontos baixos,
e um aumento. E aí a gente vai para 30 pontos na carreira. Vai repetir 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Carreira 6 agora. 4 pontos baixos e um aumento. E a gente vai de 30 para 36 pontos na volta. 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir 6 vezes, 4 pontos baixos e um aumento, e vai para 36 pontos. Carreira 7 agora, com 5 pontos baixos e um aumento, e a gente vai para 42 pontos, que é a medida da cabeça do nosso Baby Bull. E a gente vai precisar aumentar um pouco mais do que isso para o nosso fantasminha ficar no tamanho ideal. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Vamos para mais uma carreira de aumentos, carreira 8 agora, com 6 pontos baixos e um aumento. E aí a gente vai para 48 pontos e aí a gente vai parar de aumentar para ver na cabeça do nosso Baby Bull como é que vai ficar esse fantasminha. Então, agora na carreira 8, 6 pontos baixos e um aumento, repetindo essa sequência 6 vezes para ir para 48 pontos. Terminei a carreira 8 e a gente está aqui num tamanho, né, bom para a cabeça do nosso bebê, vai ficar apertadinho na cabeça dele. Eu vou fazendo aqui, e se tiver que aumentar eu volto e corrijo para vocês. Se não tiver que aumentar, a gente vai crescer a cabeça dele. Eu já boto na tela para vocês a informação, tá bom? Fiz então da carreira 9 até a carreira 25 com 48 pontos baixos em cada carreira. E a gente está com esse tamanho agora e vai fazer o acabamento da barra do fantasminha. Já cabe, tá vendo? Na cabeça dele direitinho. Agora a gente faz uma barrinha virada para fora e depois os olhinhos do fantasma. Agora na carreira 26, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Eu já tô aqui com 3 pontos baixos na carreira, um aumento. Vou repetir 3 pontos baixos e um aumento por 12 vezes. E aí a gente vai de 48 pontos na volta para 60. 3 pontos baixos e um aumento. Repito por toda a volta. Agora, a sequência da barra vai ser a seguinte. Um ponto baixo que eu já fiz aqui. Depois do ponto baixo, meio ponto alto. O meio ponto alto você dá a laçada, passa o fio e na próxima laçada tira as 3 laçadas que estão na agulha de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Em seguida, um ponto alto. E em sequência, 4 pontos altos duplos. No ponto alto duplo, você laça 2 vezes antes de passar a agulha pela peça. Você vai ficar com 4 laçadinhas na agulha. Laça, tira 2, laça, tira 2 e laça de novo 3 vezes, tira mais 2. Vou fazer isso 4 vezes em sequência. Depois dos 4 pontos altos duplos, a gente vai fazer esse caminho de volta aqui. Um ponto alto.
um meio ponto alto e um ponto baixo. E essa sequenciazinha de 10 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 pontos aqui. Essa sequência de 10 pontos a gente vai repetir 6 vezes. Acabou ela, vai repetir de novo um ponto baixo. Ah, mas já tinha um ponto baixo antes. Isso mesmo, faz outro ponto baixo, vai repetir igualzinho. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, 4 pontos altos duplos, e assim vai. E quando terminar, repete de novo, e a gente vai ficar com essas ondinhas aqui na barra. Chegando aqui no marcador, você vai tirar o marcador, vai fazer um ponto baixíssimo e vai arrematar. E depois vai esconder a pontinha, porque essa pontinha não vai precisar costurar em lugar nenhum, então você só vai cortar e esconder a pontinha. E a gente termina a parte do glow. Importante aqui, ele vai ficar assim, tortinho, você vai ajeitando ele assim pra fora. A carreira anterior foi justamente para dar essa folga nos pontos, para que essa carreirinha agora, desse pontinho, ficasse viradinha pra fora assim. E aí a gente vai fazer os olhinhos para costurar. Como o preto é mais difícil de enxergar, eu vou fazer aqui no laranja, mas você sabe que é no preto que tem que fazer, ok? Vamos lá, ele é bem simples. Anel mágico, são só 2 carreirinhas para fazer esses olhinhos. 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecha. Segunda carreira, 6 aumentos. E vai ser só isso com um arremate especial. Vou fazer 6 aumentos. E volto para mostrar o arremate. Completando aqui a voltinha de 6 aumentos, eu já tiro meu marcador, puxo meu fio e eu vou cortar num tamanho que dê para sobrar fio para costura. Esse caso é um exemplo, só para vocês conseguirem enxergar, eu não vou deixar fio para costura como eu deixei nesses dois aqui que eu vou costurar. Então esse aqui eu vou cortar curto, mas vocês deixem fio suficiente para costura. Cortou o fio, vai puxar ele aqui. Vai parecer que tá sem arremate, né? Sem nada. E aqui sim você vai fazer o seu arremate de maneira que essa volta vai aparecer inteira e sem degrau, como tá agora com degrauzinho. Você vai fazer o seguinte, observa que logo depois do término da sua segunda carreira, vai ter um pontinho, você vai pular esse pontinho e vai para esse próximo pontinho aqui e vai puxar o seu fio do arremate. Puxou ele de frente para trás, você passa a agulha e passa o fio de trás para frente. Volta aqui, onde tem essas 2 voltinhas aqui, do último ponto, que é onde está saindo o fiozinho, tá vendo? Do seu arremate. Você vai laçar só a alcinha de trás. Passa a agulha só pela alcinha de trás e puxa o seu fio do arremate. Puxa para dar uma ajustada e pronto. Ele vai fazer uma voltinha em cima daquele ponto que a gente pulou e vai aparecer contínuo aqui, sem degrau, sem diferença. Para a gente fazer uma peça pequena que vai ser costurada e o arremate vai aparecer, é bom fazer sempre assim, esse acabamento. E aí a gente vai para costura dos olhinhos. Vou pegar uns alfinetes e a gente vai costurar eles agora. Vou posicionar os olhinhos aqui com o alfinete para começar a costura, para que eles não saiam do lugar.
Posicionei aqui um olhinho com cada alfinete. E eu vou fazer essa costura subindo e descendo. Eu já tô saindo aqui com o fio do olho. Eu desço aqui na parte de dentro do fantasminha. E saio no ponto seguinte. Dessa maneira. Saio e já entro na ponta do olhinho. Eu tô laçando aqui no olhinho, embora seja preto, eu explico. Eu tô laçando aqui no olhinho 2 alcinhas de um dos pontos. A costura vai ser feita nas 2 alcinhas sempre dos pontos da última carreira aqui do contorno, ok? O que eu tenho aqui são as 2 alcinhas do ponto baixo aqui do contorno. Subi. Procuro as 2 alcinhas próximas do próximo ponto e desço. A costura vai ser toda assim, subindo e descendo. Vejo aqui onde é que tá saindo o meu fio. Vou um pouquinho mais adiante e subo, procurando já 2 alcinhas do próximo pontinho para subir. Subi, eu venho pro ponto seguinte e desço, pego 2 alcinhas do ponto seguinte e desço para fazer o próximo ponto da costura. Vai ser sempre assim. Subindo num ponto, descendo no ponto seguinte. Terminada a costura de todo o contorno do olhinho, no avesso ficou assim, eu faço um arremate aqui do avesso mesmo e corto para costurar o outro olhinho, de maneira que ele fique bem simétrico com o primeiro. Tem que ficar na altura das mesmas carreiras. Ó, você vai medir a altura de cima. Ver se ele fica na mesma posição. Vou costurar o outro e volto a mostrar ele prontinho. Concluído, então, o nosso lençolzinho de fantasma do Baby Boo. A gente encaixa na cabeça dele. E agora ele já pode pregar sustos nas crianças que vierem na casa dele pegar doces. Esse fio glow, para quem não conhece, ele brilha no escuro, você deixa ele exposto à luz e quando você apagar as luzes, ele vai acender. Vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui para ver se aparece para vocês. Ó, tá um pouquinho escuro, já dá para ver que ele brilha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, me marquem e sigam as outras artesãs da Maratona do Amigurumi. Essa foi a parte final da nossa coleção de Halloween, tá bom? Todas as participantes fizeram suas receitas e elas estão listadas lá no perfil do Instagram, @Maratona do Amigurumi. Até a próxima!